Então hoje nós estamos no 13º capítulo de Romanos, isso é o capítulo 13. Esse capítulo contém 14 versículos. Eu gostaria de convidar o Flávio para fazer a leitura desse capítulo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze bem, terás o louvor delas. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que é devido, a quem tributo, a quem impostos, a quem respeito, a quem honra. Ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo terá cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixamos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Portanto, irmãos, aqui vimos um capítulo muito importante para a vida de um cristão, viver para como agradar a Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele toca em um assunto muito importante aqui, que é a obediência às autoridades. E tem mais dois pontos na Bíblia que falam a respeito disso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No livro de Tito, no capítulo 3, começando no versículo 1, Tito, capítulo 3, versículo 1.
Quem gostaria de ler esse versículo? Eu mandei o Odete poder ler. 3:1. É. Lembrai-lhes que sujeitar aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. É só um? Pode ler até o versículo 3. Até o 3? É. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desarraigados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Agora, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11 ao 17. Aí olha para mim. Capítulo, pai? Capítulo 2, versículo 11 a 17. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes de paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratais todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, tem 3 pontos na Bíblia que fala a respeito respeitar as autoridades. Nós estamos numa situação que muitas vezes a autoridade não respeita como convém. Mas isso é um problema dela. Mas a nós, como salvos, devemos de ter respeito. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele lembra os romanos a respeito disso. Quando ele escreve a carta a Tito, ele recomenda que Tito ensinasse também isso. O apóstolo Pedro, escrevendo a carta aos dispersos, ele diz: olha, irmão, entre os gentios, obedecer à autoridade. Interessante, nós vemos esses pontos bastante importantes para o nosso conhecimento, a viver na presença de Deus perante o mundo. Nós sabemos que há momentos difíceis. Nós fazer o quê? Se Deus ordena que nós devemos obedecer, devemos obedecer. Porque você já viu um magistrado castigar uma pessoa justa? Muito difícil. Só por engano, talvez da prisão do policial, coisa semelhante. Mas quando a pessoa é muito conhecida entre o povo, e ela é uma pessoa obediente a Deus, que obedece às leis, então não tem como isso acontecer. E ainda é interessante que a Bíblia diz aqui que se a pessoa vive assim, terá louvor. Quer dizer, a própria autoridade louva essas pessoas, esta vontade que anda na vontade de Deus. Que o versículo 2,
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Interessante de observar isso. Interessante que a palavra de Deus ela mostra os dois lados, o que obedece e o que não obedece. E as inconsequências dos dois lados também. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terá o louvor dela. Interessante. Uma pessoa que vive honestamente, vai lá e pede para a autoridade, aquela pessoa assim, o que a autoridade vai falar daquela pessoa? Não, ele é uma pessoa honesta. É uma pessoa que nunca causou problema a nós aqui na lei. Agora, se não viver assim, aí está sujeito. Está sujeito a punições, a punição. O versículo 4 diz: visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizerem o mal, temem, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. Então, quando a pessoa pratica o mal, está sujeito a receber o que é devido a ela. Se aquele ministro não desenvolver isso, o problema é dele. O problema é dele. Ele vai também responder diante de Deus. Mas aqui se trata da pessoa que tem o conhecimento de Deus para vir de acordo com a vontade de Deus diante dessas situações. E o versículo 5 diz: é necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Interessante aqui, fala duas coisas, dois lados. Tem a punição, que é determinada pela autoridade, e a pessoa tem a consciência. Está consciente daquilo que deve ser devido a viver diante dessas situações. Então a consciência está consciente dos deveres de viver de acordo com a vontade de Deus. Então uma pessoa que é fiel a Deus, ela jamais vai praticar qualquer coisa que esteja sujeita a punições. Porque ele tem consciência, está ciente daquilo que deve ser feito na presença de Deus e perante a autoridade e perante os homens. E essas autoridades, então, elas estão ali a serviço. Mas ela tem que se alimentar, ela tem que ter a sua moradia e também o seu vestuário. Mas ela dá esse serviço. Então, por isso que existem os impostos. Existem os tributos. E uma pessoa salva jamais ele vai fazer qualquer coisa para negar isso. Ele deve pagar. Versículo 6. Por esse motivo também pagai tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então são alguns pontos aqui que a Bíblia traz de uma maneira clara, para o desempenho e o serviço da responsabilidade do salvo. Pagar imposto, isso nunca foi bom, né, irmãos? Tirar aquele dinheirinho, mas a Bíblia diz paga. Aquele imposto não é meu, não é teu. É para esse serviço.
E, às vezes, o nosso coração, ele traz a coisa diferente. Mas se ele disser que é correto, o correto é pagar. É que Deus determina isso. Então, esta parte da obediência à autoridade. Tem a segunda parte, que é o versículo 8, que é o amor ao próximo, é o cumprimento da lei. A ninguém se fez devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Sem qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Outra coisa muito interessante a gente observar aqui. O amor jamais ele vai levantar uma mão contra o próximo. Jamais ele vai usurpar o próximo. O amor é uma coisa vinda de Deus, para que o salvo retribua isso na presença de Deus, uns para com os outros. E quem é o próximo? Essa pergunta, quem é o próximo? É eu e aquele que está ali na minha frente. É eu e aquele que está perante a mim com as suas necessidades. E o que é o amor? O que é amor? Amor é uma coisa profunda do coração para com o outro. O amor, quem pratica e conhece, sabe o valor. O amor nunca é recompensado segundo aquele que pratica o amor. Não faça isso. Eu fiz isso com o favor do fulano, agora tem que ser restituído. Está feita a parte da pessoa que faz. E as demais coisas depois sobrevêm. Se aquele que reconhece, tudo bem. Se não reconhece, vai ser o quê? Aí quando chega no versículo 10, diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Porque o amor não tem como praticar. Quem pratica o amor não tem lugar para o mal. Não tem. Não tem lugar para o mal. É quem fala a verdade não tem lugar para a mentira. São coisas que devem ser bem pensadas e cultivadas de uma maneira muito clara. Essa é a realidade. E com amor não fica se devendo nada a ninguém. Uma vez um certo religioso, ele falou a respeito desse versículo, e já logo em seguida ele ia vender a parte da programação da TV, e disse: irmão, não precisa pagar a vista, pode fazer a mês. Não, mas a Bíblia não fica devendo nada a ninguém. E ele é pecado se comprar coisa a prazo, você está devendo. Não é pecado comprar coisa a prazo. Agora, se chegar o prazo e a pessoa não pagou, aí ele está devendo, aí é complicado. Aí é o problema. Então, tem que ter consciência do que se trata. Não é usar a palavra para se satisfazer o que ele pensa, o que se pensa. Então, ficar devendo não pode. A Bíblia diz não. Mas o amor é uma dívida constante e sem tempo de pagamento. Enquanto se vive, se deve. Até o dia em que o Senhor tirar-nos deste mundo. A terceira parte desse capítulo,
uma coisa bastante interessante também. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia, deixamos-nos, pois, as obras das trevas e revistamos as armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedice, não em impudice e dissoluções, não em contenda e ciúme, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne tocante à sua concupiscência. Eu diria aos irmãos que peguem esse trecho aqui, peguem no dicionário português e vejam o significado dessas palavras aqui. Aí dá para ter um bom conhecimento e crescimento. Interessante que fala aqui várias coisas. Então, aquele que digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já lhe fosse despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Uma das três salvações se encontra aqui. Nós temos a salvação da perdição, da hora do inferno, que é o perdão dos nossos pecados, certo? Daí vem a salvação das falsas doutrinas e vem essa salvação que é do mundo. Quando o Senhor nos tirar deste mundo, estamos salvos dessas coisas do mundo. E por isso que a Bíblia diz que essa salvação, nossa salvação está mais perto do que quando nos tornamos crentes. Então, o dia que o Senhor nos tirar deste mundo, somos salvos deste mundo. Salvo de muitas coisas, coisas ruins, que muitas vezes temos que enfrentar de dia a dia. E daí que vai passando o tempo, vai alta noite, e vem chegando o dia, deixando pois as obras das trevas, e revestemos-nos das armas da luz. Então, é uma luta constante que o salvo tem. Cada dia ele vai ter que deixar jogar alguma coisa para trás. Porque todo dia tem uma coisa que tem que ser jogada para trás. Tem que ser deixada de lado. Para a pessoa se desprender de alguma coisa e viver mais liberdade em Cristo. Que as preocupações são muitas. E as coisas são muitas. E muitas delas são tão ilícitas, tão terrível, que só serve para impedir aquela vida de liberdade em Cristo. São muitas. Mas cada dia que vai passando, o salvo vai crescendo e vai jogando-se para trás, deixando de lado. E daí no versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedice, não em pudice e dissoluções, não em contenda e ciúme. Essas coisas que a Bíblia escreve aqui, várias delas, e tem mais do que isso aí. Mas essas aqui são umas delas que mais se aproximam. E mais a pessoa tem que dizer não para essas coisas. Se desligar dessas coisas. Se quiser ter um progresso, um crescimento espiritual. Uma vida que agrada ao Senhor. Daí, versículo 14, para nós encerrar, e nós revestimos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne tocante a sua consciência. Então, se revestir no Senhor é se apegar, estudar a palavra de Deus, é aprender a palavra de Deus, é viver uma vida de oração, de comunhão,
com o Senhor. E aquilo que é da carne, tem que ir desprezando. A concupiscência são todas aquelas coisas que o olho veja e deseja. São cobiças. Essas coisas são muito ruins. Portanto, então temos o estudo da palavra, que é bastante importante para o nosso crescimento e para a nossa gratidão perante o Senhor. Amém? Amém.